Voltamos com a nossa conversa com o radialista Antônio Carmo. Bom, Carmo, aí vocês em São José, o interesse do rádio não acaba, né? O que você lembra dessa época das escutas de rádio? Aí que pegou fogo mesmo, porque é o seguinte, Suzano não tinha rádio. A gente só ouvia as rádios de São Paulo. Quando eu mudei para São José, chega aqui, tem a Rádio Clube e a Rádio Piratininha. A rádio da cidade, pô, já liguei. Eu me lembro que no primeiro domingo que eu estava em São José, à tarde, em casa, a gente tinha mudado no sábado, arrumando as coisas, no domingo, eu vou escutar o jogo. Meu primo falou, tem o jogo de São José, escuta aí, tem a Rádio Clube 1120. Eu botei lá, nossa, rapaz, tem transmissão, já era o professor Alberto Simões narrando, Aurélio de Barros, grande Aurélio, comentando. E eu falei, nossa, aqui é mais fácil, eu vou ver se eu consigo trabalhar em rádio. Eu comecei a pensar nisso, né? E foi mais fácil, né? Porque a cidade tendo rádio, lá em Suzano não tinha. Aí cresceu, aí aumentou realmente o meu interesse de trabalhar em rádio. E quando que foi esse seu começo? Quando é que começou isso efetivamente, você entrar no rádio? Então, rádio em São José, salvo aí alguns naquela época que trabalhavam só com rádio, todo mundo tinha no rádio um segundo emprego. Que era uma coisa meio que de ideal, né? Assim, para passar o tempo, alguma coisa, a pessoa gostava, não era aquele emprego, eu sou um radialista, eu sou um jornalista e tal. Então, basicamente, todo mundo tinha o seu emprego e tinha o tempo dedicado à rádio, e principalmente os radialistas esportivos, né? Falo sempre do mestre Alberto Simões, era professor, né? A vida dele era dar aula, depois diretor e tal, e o rádio era uma paixão dele também, mas ele não podia viver só de rádio, então o rádio era o segundo trabalho dele lá, né? E aí é o seguinte, eu trabalhei muito tempo como vendedor de loja, né? Eu trabalhei na Ducal, onde conheci minha esposa, depois trabalhei na Arapuã e trabalhava na loja Tamacavi. E encontrei lá um radialista que hoje está no ar ainda pela Rádio Clube, Valdomiro Moreira. Tamacavi do Grupo Silvio Santos, do Grupo Silvio Santos. Trabalhei lá um tempo, lá, um ano e pouco lá, muito legal. E o Valdomiro Moreira, ele trabalhava, o emprego dele era lá, vendedor na loja, a gente era companheiro de trabalho. Mas ele tinha o programa sertanejo dele na Rádio Clube. Aí eu falei, Valdomiro, deixa eu ir lá ver a rádio. Pode, filho, vamos lá. É mais velho que eu um pouco, né? Vamos lá, então vamos, que legal. Já escutava ele, já sabia, mas trabalho e tal, sabe como é que é? E aí eu falei, rapaz, eu morro de vontade de trabalhar no esporte da rádio. Será que você não... Não, vou ver. Você conhece futebol? Eu falei, conheço tudo. Quando você precisar, eu estou aí, conta comigo, vê lá. Aí ele falou, vou falar com o pessoal, vou falar com o Alberto. Aí ele falou com o Alberto Simões, com o Cláudio Brasil. E falou, tem um menino lá, bom, novo, tinha 22 anos de idade, está querendo trabalhar em rádio, pedindo uma chance. Vamos trazer ele aí. Na rádio é assim, né? Um encontrava com o outro no supermercado, dá uma chance para mim lá e tal. E seguia desse jeito. Aí ele voltou lá para a rádio e falou, no outro dia, falei lá, vamos comigo hoje lá ele fazia o programa à noite, que a gente trabalhava na loja das 8 da manhã até as 6 da tarde. Ele fazia o programa, acho que 8 da noite, depois da Voz do Brasil. Vamos hoje lá para você ver lá comigo. Daí eu fui com ele no programa. Falei, não, legal, primeira vez que eu entrei em uma rádio, vi, assim, ele fez o programa, fiquei vontade. Aí ele falou, amanhã, na hora você sai lá da loja, 6 horas, e vem para cá, que o pessoal do esporte vai estar aqui e eles vão fazer um teste com você. Eu falei, opa! Aí eu fui, aí cheguei lá, encontrei o programa no ar, esse Pará dos Esportes está no ar até hoje, 58 anos. Fiquei esperando lá um pouco, aí o Cláudio Brasil veio, você que vai, o Valdomiro, então vou fazer um teste, que pegou aquele gravador Aico que tinha, vamos gravar aqui os negócios aqui. Daí eu gravei, aí veio o Alberto Simões, ele falou, Alberto, rapaz, tem uma voz boa aqui, eu acho que dá, vamos fazer um teste. Aí fui, acho que no outro dia, participei num programa assim, entrei, dei um resultado ali, tremendo, gente, que nervoso e tal. E aí o Alberto falou assim, rapaz, você tá afim? Tô. Vamos falar com o seu Ivan Mimessi, que é o gerente, porque você vai trabalhar, o trabalho você vai receber um cachê. É um cachezinho, você trabalhou, você ganha um cachê, tá bom, não, eu quero começar, pegar o espaço. E aí o seu Ivan Mimessi aceitou, e como ele precisava de um plantão esportivo para ficar no estúdio nos dias dos jogos, porque o plantão, que era o titular chamado Beil Júnior, estava indo embora, lá para Itápolis, que ia voltar para... não tem ninguém. Ele falou, vamos ver, vai ensinando o rapaz. Ele falou, vai ensinando o Antônio Carmo aí, quem sabe dá certo. Aí eu fiquei com ele lá, isso aí foi no final de 1981. Foi a primeira vez, daí foi bem assim, rapidamente me adaptei. Em 82 o Beil Júnior foi embora e eu fiquei como plantão titular da rádio. E essa realização, você que escutava a rádio desde criança, os jogos, os locutores, os comentaristas, essa emoção de pisar na rádio e saber que você ia fazer parte de uma emissora
Como é que isso vai na sua cabeça, assim, de voltar toda aquela memória? Foi um negócio emocionante, né? De olhar assim, até de não acreditar muito que eu estou trabalhando em rádio. Eu sei que eu estava lá meio temporada, não era assim tudo tão glamouroso, nada disso, mas eu estava trabalhando em rádio, eu estava fazendo já um trabalho numa equipe de esportes e a Rádio Clube de São José, né, nesse período, principalmente, já era a maior, que era a emissora de uma audiência espetacular, estrondosa, como se costumava dizer, mandava na cidade, né? Então, a equipe de esportes com o Alberto Simões, com o Aurélio de Barros, com o Cláudio Brasil, com o Roberto Costa, com quem mais estava lá na época, lá com Edson Fonseca. Era uma equipe enxuta, mas era aquela que você chegava no estádio, todo mundo tinha a equipe da Rádio Piratininga, que era boa também, mas a Rádio Clube sempre teve uma audiência maior. Aí foi assim, realmente, eu falei, puxa vida, que bacana, né? Estou trabalhando aqui na Rádio Clube. Foi uma realização de um sonho, aquilo que eu objetivei ali desde moleque. Quem sabe um dia. E eu me lembro lá que eu jogava botão no chão sozinho e ficava narrando o jogo, né, quando moleque. Aí a minha mãe, me lembro um dia, minha mãe falou, filho, para aí que você deu. Meu pai, deixa, quem sabe ele está treinando um dia, trabalhar em rádio aí, e acabou. Seu pai foi profeta. Foi. Mas foi assim uma grande realização, sem dúvida alguma, saber assim que tava trabalhando em rádio, assim, foi muito legal. E você fica na Rádio Clube até acho que 80 e poucos. Aí, né, teve umas idas e vindas, né? Aí eu fiquei até 84. Nesse período, eu arrumei emprego na Kodak, que eu falei, o emprego principal era outro. Aí eu arrumei um emprego bom na Kodak, falei, que beleza, rapaz, maravilhoso e tal, mas sempre querendo só fazer rádio, aquela coisa toda. Aí, como na Kodak eu passei a fazer horários alternativos, ficou ruim de continuar na rádio. Nesse período surgiu um cara muito bom chamado Valmir Jorge, que hoje eu não sei se ele está na Transamérica ou saiu, foi trabalhar na França, um repórter, começou extraordinário, trabalhou em vários lugares. E o Valmir trabalhava na Rádio Clube FM, que tinha surgido juntinho conosco lá da Clube AM, surgiu a Clube FM, que acho que foi a segunda FM da cidade. A primeira foi Estéreo Vale, que existe até hoje, que surgiu em 1977. Aí o Valmir falou com o Oswaldo Pascoal, que hoje trabalha na ESPN. O Pascoal começou praticamente com a gente ali também. Hoje mora em Jacareí. Mora em Jacareí. Trabalhamos juntos, né? Ali e tal, ele era repórter e tal, ele me ensinou, me ajudou, ele já estava mais experiente que eu e tal. Aí o Pascoal falou comigo, Carmo, é o seguinte, sabe o Valmir Jorge? Eu falei, sei, aquele negro de cabelo assim, isso. Ele, falei, porra, ele tem um vozeirão, ele trabalha na Clube FM, então ele está querendo fazer rádio AM, futebol. Você não deixa ele ficar com... Eu falo, por mim? Fala com o Alberto. Ele, por mim, não teve... E aí veio o Valmir, nós ficamos conversando ali e tal. Você vê quando o Valmir trabalhava à noite na Clube FM e ele morava num bairro mais distante. Ele não tinha onde ir. Ele dormia no sofá da rádio. Para no outro dia pegar o ônibus, porque não tinha corujão meia-noite, 1h e tal. 11 horas, parava tudo. E aí, quando tinha jogo e tal, até a noite, a gente ficava até meia-noite fazendo, depois do jogo lá, aproveitava. E falava, vou dormir aqui mesmo. E eu, como não morava tão longe, ia embora a pé e tal, ficava lá. E daí, quando surgiu o Valmir estava bem, aí surgiu esse negócio da Kodak Trabalho, e eu falei, poxa vida, tá muito desgastante. Aí eu falei, Alberto, já tem o Valmir aí, que é, muito melhor que eu. Bom, eu vou parar, não, você vai parar. Ele fica. Daí eu saí. Isso eu comecei em 80 e 84. O último jogo que eu fiz o plantão lá foi a final do Paulista, Santos e Corinthians, que o Santos foi campeão, gol do Serginho Chulapa, o Alberto narrando lá no Morumbi, eu lá no plantão. Aí fiquei fora 85 e 86. Aí em começo de 87, o Roberto Costa, que era da Rádio Clube, foi para a Rádio Piratininga e montou uma equipe de esportes lá, daí me procurou, ligou na coisa, vem para cá, não, preciso de você, aqui é só você e tal. E aí fui, continuando trabalhando na Kodak, continuei. E fui para Piratininga e fiquei lá até o final de 88, quando o Antônio Leite, que era o gerente da rádio, falecido, acabou com a equipe de esportes. Aí em 89 fiquei fora. Voltei em 90 já como comentarista para a Rádio Clube, que o Alberto Simões me chamou, o Paulo Roberto de Paula, que trabalhava comigo, que é meu compadre, trabalhava comigo na Piratininga, foi para lá e falou, agora vou levar você para ser comentarista. Daí surgiu uma vaga, eu fui. Aí fiquei até 92, teve um corte aí da rádio, saí. E voltei em 95 e estou até hoje, 28 anos. Um parênteses aí, você chegou a trabalhar um tempo com teatro também? Com o teatro eu não era ator, pelo amor de Deus. Era o gerente, tinha outro nome, né, gerente, agente. Ah, tá. Então eu trazia algumas peças para São José, entre elas o Juca Chaves.
um cara espetacular, andei com ele no carrão dele aí em São José aí. Paulo Altran, com a peça Presidenta, maravilhoso Paulo Altran. Fernanda Montenegro, que também veio com a peça dela. Zilda Maia, nua na plateia. Teve mais... num período assim, com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo lá, num período assim mais ou menos de 1 ano e meio, eu entrei para esse campo também. Eu não sei como é que surgiu lá, precisando de alguém que tenha... Eu falei, eu vou. E então eu trazia as peças e vendia aqui o evento, né? E fazia isso daí. Eu era o agente da cidade que trabalhava, porque muitas vezes o pessoal, hoje é tudo mais fácil, mas eles não tinham um empresário que pudesse, vou lá em São José dos Campos, levava, aí ligava, quem pode cuidar? Você fazia essa intermediação aí, né? E ganhava ali o dinheiro ali sobre a venda dos ingressos. Ali. Você teve também uma passagem pequena pela Rádio Excelsior, Rádio Globo, foi isso? Eu fui 2 vezes, Excelsior e a Bandeirantes. A Excelsior da Globo, o Ângelo Ananias, que é de Jacareí, está morando em Caraguatatuba agora, me arrumou lá, estava precisando de um plantão. E o Fernando Carlos, que é daqui de Jacareí, que trabalha na CBN, na época era o plantão, ele estava trabalhando de plantão da Excelsior. E tinha o Silvio Filho, que era da Globo, e as rádios eram juntas, né? Era o mesmo estúdio, como se fosse aqui está a Rádio Globo, aqui está a Rádio Excelsior. E chegava no domingo, eles transmitiam 2 jogos. Aí no domingo foi jogar São Paulo e Corinthians, o Silvio Filho foi o plantão, e a Excelsior transmitiu, acho que Cruzeiro e Santos, e eu fiz o plantão lá. Fui levado lá, fiz, aprovado e tal, beleza, legal. Só que na hora de fazer o acerto, o valor era muito pequeno. Eu morava em São José, eu tinha 2 filhas pequenas, eu estava casado, não tinha jeito. Fosse eu solteiro, igual o Valmir, quando ele saiu, que eu contei do Valmir, saiu de São José, chamado pelo Darcy Reis, daqui de Jacareí, que era o gerente da Bandeirantes, ele era solteiro praticamente, então ele foi tranquilo e fez a vida dele lá. Eu não tinha como deixar Nesse período eu trabalhava na prefeitura de São José. Eu tinha deixado a Kodak, estava em rádio, mas trabalhava na prefeitura de São José. E o ex-prefeito Pedro Ives Simão me colocou lá. E aí fiquei, e depois na Bandeirantes também. O próprio Ângelo falou, cara, surgiu uma vaga na Bandeirantes lá. Daí o Otávio Muniz, o Tata Muniz, me ligou, fui, mesma coisa. Aí não cheguei a fazer um plantão. Fui, fiz uma reunião lá tava o Fiore Gilhote, o pessoal todo, o Éder Luiz, e conversei, gravei umas coisas, levei já uma fita gravada, e fui aprovado, mas também o mesmo empecilho. E outra coisa, Bandeirantes é longe, é no Morumbi. E eu tinha que fazer uma cobertura da federação, voltar para a rádio, eu só ia conseguir sair de lá por volta de 11 horas da noite. Eu só ia chegar em São José às 5 da manhã do outro dia, não tinha jeito. Foram 2 oportunidades, que se eu fosse solteiro, fosse em outra época, eu talvez pegasse... Até dormiria na rádio, igual Valmir, e ficaria por lá, né? Mas não passou, não deu. No próximo bloco, a gente vai falar bastante sobre a rádio e TV Band Vale que você está hoje. Mas para a gente finalizar esse bloco aqui, você citou vários nomes, ícones da rádio, tanto de São José, Jacareí, São Paulo. Quem foram seus ídolos, que você chegou a ficar frente a frente com eles, depois trabalhando ou não? Fala um pouquinho disso. Eu costumo dizer, Rodrigo, eu não tenho ídolo. Eu não sou como um torcedor de time. Tem um amigo, Marcelo, corintiano, que o Emerson Sheik é o maior ídolo da vida dele, porque fez os gols do título do Corinthians da Libertadores contra o Boca lá em 2012. Lá. Então, para ele falou, o Emerson Sheik é meu ídolo, eu vou botar o nome do meu filho de Emerson, só não põe o Sheik porque não vai dar certo e tal. Eu não tenho essa fissura, não ligo mesmo, não tenho ídolo. Mas eu admiro muitas pessoas. De rádio, por exemplo, Milton Neves. Eu costumo falar o seguinte, fala de um cara, o cara que ficou rico trabalhando. Porque o cara virou rico porque o pai já era dono de uma empresa, ou ele roubou lá, não sei onde, aquelas velhas histórias, né? Esse Milton Neves é um exemplo e isso é admirável, isso eu admiro muito nele. Essa capacidade dele, de um cara que veio do interior de Minas. Saiu do zero, né? Do zero, e hoje é milionário com um apartamento na Quinta Avenida de Nova York, com tantas coisas que ele fala, e com o mérito do trabalho, do suor dele. Isso eu tenho uma admiração. E outra coisa, ótimo profissional, o melhor entrevistador de rádio que tem no Brasil.
ele conduz uma entrevista e eu procurei assimilar muito com ele essas coisas. Tem uma entrevista dele com o Sócrates, que é épica e tal. E assim, por exemplo, tive com ele várias vezes, Fiore Gilhote, locutor, que emocionava a gente narrando o jogo. Encontrei com ele lá em São Paulo várias vezes, no estádio, também nas festas que a gente foi. Esses dois são assim, dois que eu sempre admirei mesmo, mas não são ídolos, o meu ídolo e tal, vou botar o nome do meu filho de Milton, não, mas admiro demais. Tá certo, vamos fazer então mais um intervalo aqui, o Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.